Então são 7 pecados. Semana passada eu falei sobre a preguiça, né? Disseram que eu estava muito duro falando sobre a preguiça aqui, né? Sabia que não podia vir. Foi feia a coisa, né? E daí nós conversamos bastante sobre a preguiça, por que os crentes são preguiçosos, essas coisas por aí. E hoje, alguns acharam que era gula. Não, ainda não, calma, deixa eu me converter primeiro, né? Eu não posso pregar aqui uma coisa que eu já estou... Né? Já na preguiça eu já fiquei um pouco... Né? Faz horas que eu não faço exercício físico. Mas então hoje nós vamos falar sobre a ira. Tá? Ira. Eu vou ali e já volto. Números 20, a partir do versículo 2. Eu vou ler para vocês um episódio na vida de Moisés, mas um episódio na vida de um servo de Deus que, por causa da ira, comprometeu algo muito importante na vida dele. 22, dizia assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: vistos que não creste em mim, para me santificar diante dos olhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Então feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós entregamos mais uma vez essa reunião nas tuas mãos. Fala conosco, sonda o nosso coração, toda a intenção, todo o pecado que contamina, que gera outros pecados, que faz com que o teu propósito, a tua vontade seja comprometido na nossa vida. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então começa essa história numa situação difícil. O povo sem água, começou a se levantar uma murmuração, uma reclamação. Se tem uma coisa que a gente tem que eliminar da nossa vida, é reclamar demais. Reclamar não adianta, só piora a situação. Ninguém gosta de viver com alguém reclamando o dia todo. Posso ouvir um glória a Deus? Quando a gente convive com uma pessoa que reclama, viu? Peraí, ó. Quando a gente convive com uma pessoa que reclama o dia inteiro, aquilo vai contaminando o ambiente. Já foram feitos testes, colocavam numa sala alguns estudantes e botava ali um ator no meio daqueles estudantes e ele começava a reclamar do ar, começava a reclamar do barulho, começava a reclamar da caneta, começava a reclamar que o professor estava demorando, começava a reclamar que ele tinha que sair antes, reclamando, e aquilo vai criando ambiente. Daqui a pouco todos ao redor começam a reclamar. É o efeito manada. É o que aconteceu aqui. Faltando água. O problema era real. É um problema não ter água.
Mas a murmuração e a reclamação foi contaminando a congregação. Então daqui a pouco se cria um clima de reclamação, de murmuração dentro de uma família, se arruma um clima de murmuração e reclamação dentro de um ministério, se arruma um clima de murmuração e reclamação dentro de uma empresa, um clima de murmuração e reclamação dentro de uma igreja, que todo mundo começa a reclamar, todo mundo começa a ficar tensionado, fica um ambiente pesado por causa da reclamação. Tanto que isso compromete essa congregação, que eles têm consequências fatais para eles. Começaram a reclamar. O pessoal, todo mundo irritado, todo mundo nervoso por causa da reclamação. Você consegue já perceber o ambiente? Depois da reclamação, qual é o próximo passo? Vamos arranjar um culpado. Quem? Moisés, está na frente dele. E começaram a contender com Moisés. Começaram a discutir, começaram a cobrar, começaram a falar. E em outro episódio a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Então essa passagem poderia ser intitulada assim: como transformar um homem manso num homem irado. Começa com reclamação, depois continua com contenda. Começaram a contender com ele. Parece que a gente está vendo ele manso, dizendo: não, calma, eu vou orar, vamos resolver, não te preocupa, a gente vai estar trabalhando, a gente está indo, mas e contendendo, exigindo. Depois da murmuração, da reclamação, a contenda, vem o exagero, a absolutização. Começar a dizer assim: melhor era nós ter morrido. Sabe quando a gente vai entrando num estado de reclamação e de condena tão grande que a gente começa a falar bobagem? Ah, é melhor eu morrer, melhor nem ter casado, melhor nem ter tido filho, melhor nem fazer isso. E começa a absolutizar, dizer: ninguém gosta de mim, ninguém me quer, não serve para nada, nunca vai... Conhece o processo? Tem gente rindo já de nervoso. Posso fazer um apelo já? Já deu? Já deu? Tá bom? Né? Vai vendo o processo: reclamação, contenda, absolutização. Absolutização. É impressionante, as pessoas vêm e falam assim: ninguém me ajudou. Aí a gente pergunta: ninguém? Não, o fulano ajudou, é fulano. Ah, tá bom. Mas ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Não, meu pai e minha mãe gostam. Mas a pessoa começa a absolutizar. Então, está vendo o clima. Devia estar difícil conviver ali nesse ambiente. Ao ponto que Moisés e Arão, os líderes, vão e se prostram diante de Deus. Até ali, Moisés está agindo muito bem. Houve aquelas contendas, houve aquela murmuração, e a Bíblia fala que ele não murmura, ele não responde, ele não contende, ele não bate boca. Por enquanto ele está muito bem. Vai e se prostra diante de Deus, diante daquela situação, como que dizendo para o povo: não adianta murmurar, não adianta brigar, não adianta reclamar, não adianta dizer que era melhor estar morto, então vamos orar. Aí eles vão e oram, e quando eles oram, vem a presença do Senhor, e Deus fala para Moisés, e diz assim: reúne o povo. Olha o plano de Deus, um plano muito legal. Reúne o povo diante da pedra, e tu chega para a pedra e fala com a pedra, e a pedra vai jorrar água. Moisés sai dali e reúne o povo. Até aqui, Moisés, muito bem. O pessoal briga com ele, ele não briga. O pessoal absolutiza, ele não absolutiza. O pessoal começa a achar que está tudo mal, ele vai orar. Vem a presença de Deus. Deus fala com ele, ele obedece, chama o povo. Quando ele abre os lábios, a gente vê: Moisés não está legal. Porque ele começa dizendo assim: rebeldes! Moisés não era disso. Vê que ele já está. Vocês querem água? Ele entrou no clima do ambiente. Mostrou
que, embora ele estivesse fazendo aquelas coisas de maneira correta, dentro dele o sentimento estava começando a borbulhar. Um sentimento de ira. Ao ponto dele dizer assim: por acaso nós poderemos tirar água dessas pedras? E quem é que tinha dito para ele que ia sair água das pedras? Quem? Deus. Quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a contender, quando a gente começa a absolutizar, a gente para de crer. E o que Deus tinha dito para ele? Fala com a pedra. O que ele faz? Era para ele ir diante do povo com o bordão na mão, cajado, representando a autoridade, falar com o povo, falar com a pedra, da pedra sair a água. Deus ia suprir a necessidade, Deus ia confirmar o cajado na mão dele e ele ia liderar o povo. O que ele vai lá? Ele grita com o povo, chama de rebelde, de certa forma duvida de que aquilo poderia se realizar, pega o cajado, que era o símbolo da autoridade, do processo. Quem é que tinha dado aquele cajado para ele? Vocês lembram daquela história? Que ele diz assim: quando eu for lá diante do Egito, diante do faraó, como é que ele vai acreditar em mim? E Deus diz assim: o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão. E virou uma serpente. E a serpente perseguia Moisés. E Deus assim: pega pelo rabo. Ele pegou pelo rabo e voltou o cajado. Ele disse assim: tu faz isso, que eles vão ver que fui eu que te enviei. Aquele cajado era o símbolo do que Deus tinha feito na vida dele. Ela era a autoridade que Deus tinha dado para ele. Por isso que ele tinha que estar com o cajado na frente do povo. Mas o que ele usou o cajado? Ele usou o cajado para bater na pedra. E Deus tinha dito para fazer o que com a pedra? Falar com a pedra. E ele bate 2 vezes. Sabe quando a gente está bravo? Que a gente bate a porta? Bateu 2 vezes o cajado. E quando bateu, saiu água. E o povo ficou bem facelinho. E Deus diz assim: por causa disso, nem esse povo vai entrar na terra, nem Moisés entrou. Gente, Moisés não entrou na terra. No final da vida dele, Deus disse assim: sobe no monte, tu vai olhar a terra que eu prometi, mas tu não vai entrar, porque tu não me glorificou nesse episódio. Deus tinha dito para ele falar com a pedra. Só que muitas vezes a gente acha que não adianta falar mais. Então a gente parte para a ira. O que adianta estar falando com uma pedra? Nunca vai jorrar água daí. Vai jorrar. Mas por causa da ira, da contenda, da murmuração, já não acreditou que volta a sair água. Aí tu se deixou dominar pela ira, bateu, aconteceu, e por causa que a ira se manifestou ali, comprometeu tanto a vida daquele povo quanto de Moisés. Um episódio de ira. Ontem nós estávamos dando aula aqui, curso de teologia, e eu contei para eles um episódio lá quando eu pastoreava em Portugal, de um pastor cigano português. Tem muitas desavenças entre as famílias. Veio uma família que eram contrários da família dele, vieram armados, e eles ficaram com medo, e daí esse pastor disse assim, pegou lá uma arma que o pai dele tinha, e disse assim: não, vou dar um tiro para cima para esconder, para assustar eles, e pegou e deu um tiro para cima, e quando ele deu o tiro, ricocheteou a bala e acertou o pai. E o pai cai sangrando, e ele pensou que tinha matado o pai, mas tinha só passado de raspão. Mas quando o pai cai, inconsciente, sangrando, ele grita assim: eu perdi meu pai, eu perdi meu Deus, eu já não tenho mais nada que perder. E vai com aquela arma e vai contra eles. E eles matam ele. Funeral deles, quem é que eles chamam para fazer o funeral?
Eu. Estou lá para fazer o funeral, está lá o pastor morto na minha frente, os ciganos não colocam em caixão, ele fica deitado assim num cobertor, depois que eles colocam no caixão, no chão, e fica todo mundo em volta, chorando, e as pessoas quase que falando com o morto. Sabe aquelas ladainhas, parece aquelas índias, aquelas indianas que choram meio cantado e falando? É assim que os ciganos ficam se balançando, se arranhando. E eu estou ali, tá as mulheres perto dele, e eu estou com os homens, fica separado. E daqui a pouco começa uma gritaria no meio dos homens, eu olho para trás, é o pai dele chegando, com a cara toda arrebentada assim. Aí quando vê o filho, se atira no chão e chora, aquele desespero. Fiz o funeral. No final do funeral, o pai dele, pai do pastor que tinha morrido, e a mãe disseram: nós queremos falar contigo. Me levaram para um quarto, fecharam a porta, nós três. E o pai olhou para mim, sério, uma entidade assim, disse assim: onde está meu filho agora? Um cara que tinha servido a Deus, não foi legal morrer daquele jeito. E até alguns ciganos depois, não falei isso para o pai, né? Alguns ciganos dizendo: mas por que Deus permitiu isso? Eu disse: não vê que na Bíblia fala que o que Jesus falou para Pedro? Quem usa a espada, morre pela espada. Morre pela espada. Como que dizendo: Pedro, eu não quero tua espada. O teu ministério não é de espada. Se o teu ministério for de espada, tu vai morrer de espada. Quer usar a espada? Usa. Mas sabe que também vai levar espadada. Entende? Porque tem muita gente que gosta da espada, mas não gosta de levar espadada. Aí só para terminar essa história, e daí ele me disse, eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa. Teu filho serviu a Deus desde pequeno. No final, deu esse deslize. Vamos acreditar que Deus é um Deus misericordioso e não ia perder um servo dele no final. Ele disse: que bom ouvir isso de ti, pastor. E vamos embora. Mas era uma história que todo mundo tinha a mesma sensação, mal contada. Não era para ser assim. Não era para ser assim. O que mudou a história desse rapaz, desse jovem pastor? A ira. A ira. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 26, abra ali. Diz assim, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Interessante, porque em Gálatas, quando descreve os frutos da carne, fala que a ira é um fruto da carne. E aqui diz assim: irai-vos e não pequeis. Parece que ele está dizendo que ira por si só não é pecado. Ó, tu pode tirar, mas não peca. E depois acrescenta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Simplesmente você se irar, você ficar com raiva, uma raiva desproporcional, já é pecado. Ponto. Mas essa ira aqui, que ele está falando, é uma coisa mais profunda. Ele não está falando de uma emoção. Ele não está falando de um sentimento. Ele está falando de uma maneira de viver. Ele está dizendo assim: algumas vezes acontece alguma coisa, a gente se ira. Furou um pneu, alguém te cortou, na hora sim te dá um negócio. Ele diz: controla isso. Porque o problema está, se tu guardar isso aí no teu coração e tu ficar o dia inteiro irado. Aí, não só tu pecou uma vez, o pecado começou a te dominar. E daí tu não é mais uma pessoa que se irou, tu é uma pessoa irada. Vocês entendem a diferença? É uma pessoa irada, é uma pessoa que tem uma raiva dentro de si. E daí, por coisas simples e banais, essa raiva já explode. Daqui a pouco acontece uma coisa pequena.
E a pessoa já vem com uma reação desproporcional de ira. Como Moisés, Deus disse assim para ele, fala com a rocha. E ele pegou e bateu 2 vezes com o cajado. Algumas vezes, onde é que a gente vê a ira que mora dentro da pessoa? Na maneira como ela fala. Quando ela fala, não são só palavras, são palavras que machucam, como se fossem aquelas cajadadas. É o tipo de comunicação agressiva. Tem gente que fala a verdade, mas de uma maneira muito agressiva. Muito agressiva. E quando tu ameaça agredir alguém, o instinto natural é a pessoa se defender. E se a gente ameaça fazer alguma coisa, na hora ele nem pensa, ele já se defende. Da mesma forma, quando você quer falar uma palavra, um conselho, uma direção, uma verdade, mas de uma maneira agressiva, a pessoa nem vai te ouvir, ela já vai se defender. Ela já vai se defender. Então daqui a pouco, se tu for falar de uma maneira agressiva, na verdade tu não quer falar, tu quer brigar. Tu quer discutir. Não tem vezes que a gente está conversando com uma pessoa e a gente pensa assim, não adianta, ele não quer falar, ele quer discutir. Pode discutir, deixa, fica discutindo aí. Quer discutir. Ele não quer te ouvir, ele não quer chegar num consenso. Eu digo que isso aqui é azul, ele diz que é vermelho, vamos conversar para ver se é azul ou vermelho. Não, ele quer brigar. O azul e vermelho é só a desculpa para tirar a saída dentro dele. É uma pessoa que já tem um modo de ver a vida irado, com raiva. E é interessante, porque muito se fala em depressão. Muita gente com depressão, muita gente tomando remédio para depressão, né? E o senso comum, uma pessoa depressiva é uma pessoa triste, não é? Uma pessoa triste, cabisbaixa, não consegue nem levantar da cama. Mas sabia que tem muitas vezes que a tristeza se manifesta através de raiva. Tem cara que é deprimido e a depressão dele é raiva. Tem criança deprimida e ela não fica triste chorando deitada na cama. Ela bate nos outros, ela morde os outros, ela briga com os colegas. Ela está triste. Ela está triste. É a maneira dela manifestar a tristeza. Então, irai-vos, aconteceu alguma coisa, tu tirou, já pecou. Mas se tu deixar que essa emoção inunda a vida, ela altera a visão das coisas. E daí tu vai ver já as coisas de um modo irado. Contaminado. Daqui a pouco tu até vê uma coisa boa, mas como os teus olhos estão cheios de ira, alguns sinais. Será que isso acontece na minha vida? Será que eu sou um cara irado e ninguém sabe? Porque normalmente é assim, né? Todo mundo sabe que tu é irado, menos tu. Será que eu sou um cara irado? Alguns sinais para a gente notar se a gente é uma pessoa irada ou não. É quando a gente começa a achar que todo mundo está devendo para a gente. Está todo mundo, não devendo dinheiro, tá? Mas está todo mundo devendo. O pessoal tinha que me amar mais, o pessoal tinha que me procurar mais, o pessoal tinha que me elogiar mais, o pessoal tinha que me reconhecer mais. Aqui nessa casa ninguém me reconhece, ninguém me elogia, ninguém me ama, aqui na igreja ninguém me liga, e daí está todo mundo devendo. O Bolsonaro não me ajuda, o Eduardo Leite não me ajuda. Como é que é o prefeito aqui de Esteio? Pascoal? O Jorginho é assim com o Pascoal. O Pascoal não me ajuda. O pastor não me ajuda, o meu sogro não me ajuda, minha sogra não me ajuda, minha mulher não me reconhece, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me quer, é assim, é terrível. E tu conversa, está todo mundo devendo, né? Está todo mundo devendo. Quando tu é uma pessoa grata, uma pessoa irada, ela olha, está todo mundo devendo.
Uma pessoa grata, ela está devendo para todo mundo. Ah, Andresa, me ajuda. Ah, eu tenho que um dia falar para ela, elogiar ela. Ah, o Jorginho é meu amigo. Ah, Jorginho, nem sei o que fazer. Pô, o pessoal aqui de Esteia é muito legal, me recebeu bem. Ah, eu tenho que falar um dia lá na frente, dar um testemunho. Pô, a pessoa que é grata, ela sempre percebe que ela está devendo. Ah, eu tinha que ajudar mais, eu tinha que agradecer, eu tinha que elogiar, eu tinha que falar. Eu falo pouco que eu amo meus filhos, eu falo pouco lá. Pô, nunca falei lá com o meu chefe que ele me deu a oportunidade. Pô, quero te agradecer. Então, muito nesses trabalhos que fazem, assim, de imersão, de coisa da psicologia e tal, eles mandam fazer umas cartas de gratidão. Todas as pessoas que te ajudaram, faz uma carta, vai lá, entrega, marca um dia, que é para mudar a pessoa, deixar de ser uma pessoa irada e ser uma pessoa grata. Né? Então muda o sentido da coisa. Então, se tu começa a achar que está todo mundo te devendo, todo mundo poderia fazer melhor, porque o sentimento de raiva é assim, ó. Quando a pessoa é muito raivosa, no fundo, o que ela tem ali? Eu gosto de falar sobre o fundo. Né? O fundo é, eu não tenho o que eu merecia. Esse é o sentimento que está lá dentro. Eu não tenho o que eu merecia. Então a vida é ruim. A vida é ruim. Porque eu tinha que ter mais, eu merecia mais. E daí isso traduz em raiva. Outro sinal de que a ira mora em você. Fica irritado com tudo e com todos. Posso fazer o apelo já? Pode fazer? Já estou pronto. Fica irritado com tudo e com todos. Terceiro, tem um sentimento de frustração constante. Está sempre se sentindo frustrado. No trabalho, no serviço, uma frustração constante. E o último, uma pessoa irada só consegue ver o seu lado, nunca vê o lado dos outros. Ele é um excelente advogado das causas dele. Ele tem vários argumentos, mas nunca compreende o lado do outro. Não tem, em outras palavras, empatia. Empatia. Então, tu vê por que eu provoquei vocês falando dessa coisa do pecado capital, porque a ira, me irei, a gente fala assim, vem com a ira, quando ela é internalizada, como ela contamina, cara. É um cara frustrado, é um cara irritado, é um cara que não tem empatia, é um cara que briga com os outros. Tudo por causa de um sentimento de ira. Que ganhou raízes na pessoa e ninguém está livre disso, cara. E quando a gente conviveu com gente irada, a gente toma aquilo como exemplo e daqui a pouco a gente começa a achar que a vida é assim, cara. Que a vida é assim. Então tem uns que são irados ao ponto de entrar em combate físico mesmo, né? De brigar, discutir. Outros são irados para discutir, para entrar em contenda, para reclamar. E outros já são irados, mas manipuladores. Entendeu? Tu não vê ele gritando, não vê ele dando soco em ninguém, mas ele manipula, ele se vinga. Ah é? Vai ver. Deixa comigo. Ele se vinga. A vingança é tu pegar uma ira e mantê-la quentinha no coração. Isso é vingar. É algo que tirou e tu manter aquilo quentinho, tu não deixar esfriar. Esse é o vingativo. Por que muitas vezes é tão difícil perdoar? Porque a gente não quer abrir mão da vingança. Eu quero acertar as contas primeiro.
depois eu perdoo. Eu perdoar, ele vai sair livre dessa? Não. Porque perdoar é sair perdendo. A gente acha que, não, eu preciso me vingar antes. Depois a gente acerta. Amém? Irai-vos e não pequeis. Vamos ficar de pé?